Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre renegociação do FIES para adimplentes. Quem está acompanhando nosso canal e o nosso trabalho também já sabe que foi criada uma comissão nacional para que coletássemos ideias, tá? E possibilidades de renegociação justa para os adimplentes do FIES. Porque nós já sabemos que tivemos aí a legislação por 2 vezes e os adimplentes tiveram um desconto muito pequeno em relação aos inadimplentes. E nós temos alguns projetos na Câmara dos Deputados, tá? Só que esse ano de 2024 nós tivemos um bom engajamento, tá? Em relação aos projetos de lei, ok? Que tratam aí da renegociação do FIES para os adimplentes. Conseguimos, até aquela plenária virtual com o deputado Pedro Kizai. Então, foi muito proveitoso, todo mundo deu ideias, nós coletamos essas ideias e apresentamos um resumo, e com isso, mais somado às ideias do gabinete do deputado, foi criado um projeto de lei, e também temos um outro projeto de lei que foi apresentado, e nós vamos falar dos dois aqui, e de como isso pode beneficiar os adimplentes, e fazer uma análise em relação a tudo isso, desde a MP 1090, e o que poderá, com base nessa análise, ser feito a partir de agora. Bom, vamos lá. Nós temos dois projetos de lei, ok? É o PL 1306 e o 1446, ambos agora de 2024, tá? O 1306 foi apresentado pela deputada Daiane Bittencourt, do União, tá? Do Ceará. E o PL 1446 foi apresentado pelo deputado Pedro Kizai, do PT, tá? De Santa Catarina. E a da federação também está aqui, ó, PT, PCdoB e PV. Ou seja, existe uma quantidade muito grande de partidos que estão unidos, tá? Independentemente de qualquer tipo de ideologia. Estão unidos, que a gente vê aqui que os dois PLs têm o intuito de beneficiar os adimplentes. Os partidos estão unidos para quê? Para que haja um benefício para os adimplentes do FIES, tá? Então, assim, muitos deputados, juntando a federação aqui e União, tem essa ideia, tá? Para poder aí apresentar aí esses projetos de lei para beneficiar os adimplentes. Então, isso mostra para a gente que a gente tem uma grande chance de termos aí um texto de lei muito benéfico para os adimplentes, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, em relação ao teor, tá? De cada projeto de lei, tá bom? Mas nós só esse ano já temos dois, certo? E aqui eu vou ler os artigos dos dois, tá? Projetos de lei, tá? Não é grande, tá bom? Ele altera, a legislação anterior, o projeto de lei 1306, perdão, e o 1446 traz ideias novas, tá? Para ser acrescentado na lei aí que não tinha anteriormente, tá bom? Então a gente vai começar pelo PL 1306, tá? Que ele é um PL mais genérico, tá? Ele é um projeto de lei que ele traz uma abrangência maior, ok? Ele traz uma abrangência maior, porque ele pede para alterar aqui incluir, na verdade, artigos na Lei 10.260 e na Lei 14.375, tá? Que trata da renegociação do FIES. Então, ele pede para que seja acrescentado nesses artigos o seguinte, ó, no parágrafo 4b do artigo 5º-A, ele pede aqui, as condições de liquidação estipuladas nos itens 6 e 7 do parágrafo 4º desse artigo serão aplicáveis aos estudantes que possuem débitos a vencer a partir de 30 de junho de 23, e que estavam adimplentes com o FIES nesta mesma data. E aí ele pede também para alterar o 14.375, que fala assim, ó, é permitida a concessão, criando o 13A, tá? É permitida a concessão de desconto previsto nos itens 6 e 7, mesma coisa do parágrafo 4º do artigo 5º-A da Lei 10.260, tá bom? Aos estudantes que possuem débitos a vencer a partir de 30 de junho de 23, que estavam adimplentes com o FIES nesta mesma data. Ou seja, ele pede para trazer aquele desconto que foi dado aos inadimplentes para os adimplentes também, tá? E por isso que ele pede para incluir esses dois artigos aqui na legislação que já está aprovada da renegociação do FIES, que não ajudou muito os adimplentes. E aí, se a gente
pegar aqui esse item, né, esses incisos aqui, 6 e 7, que ele trata aqui, que pede para alterar, o 6 ele fala assim, para os estudantes com débitos vencidos não pagam, aquela questão dos inadimplentes, né, que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial, tá, e inscritos no CAD único, com desconto de até 99%. E o sétimo aqui, né, para os estudantes com débitos vencidos não pagos, é a legislação antiga, tá? Da lei que já está aprovada, melhor dizendo. Enquadra na hipótese prevista do inciso 6º, que não se enquadram, né, que não tem CAD único e não teve auxílio emergencial, com desconto de até 77%. Ou seja, esse PL aqui, ele tem uma abrangência maior. Ele tenta trazer os mesmos descontos que tivemos para os inadimplentes, né, que ele altera a lei que já está em vigor, para incluir os adimplentes nas mesmas condições. Ou seja, o adimplente que teve CAD único, auxílio emergencial, com desconto de até 99%, e quem não teve, desconto de até 77%. Tá? Então esse PL aqui, ele é um PL, eu disse mais genérico, mas no que diz respeito à quantidade de artigos e à discussão. Ele altera a lei que já está aprovada. Ele é mais abrangente, quer trazer os mesmos descontos, as mesmas condições, tá? Que já estão previstas para os inadimplentes. Lógico que esse PL aqui é o melhor, dos mundos, tá? Porque ele vai trazer mesmas condições. Mas nós temos também o PL 1446, que foi depositado pelo deputado Pedro Kizai, tá? Ele é um PL que traz alguns elementos, tá bom? Algumas condições para tentar enquadrar aí, né, o máximo de pessoas possíveis para que tenham descontos. Aí tá aqui, ó, os estudantes concluíram a graduação, estiveram adimplentes com o FIES, receberão desconto, de porcentagem a ser determinada sobre o valor principal da dívida, conforme regulamentação. Ou seja, esse PL aqui ele vai trazer algumas hipóteses que você pode ter o desconto, mas ele vai ser regulamentado, tá? Por uma norma posterior, ok? E a gente já vai falar sobre isso. Aí tá aqui, artigo 2º. Os benefícios referidos ao artigo 1º serão aplicáveis aos seguintes grupos de estudantes. Aí tá aqui. 1. Beneficiários do Bolsa Família. 2. Graduados que estiveram atuando em territórios e áreas carentes. Né? 3. Em condição de vulnerabilidade social. 4. Graduados em licenciaturas que estiveram atuando na rede pública de ensino. 5. Graduados na área de saúde que estiveram atuando na rede pública de saúde. 6. Adimplentes sem atraso nos primeiros 70% de pagamento de contrato. 7º, em condição de informalidade laboral. E eu quero frisar isso aqui, informalidade laboral. Quem trabalha de forma informal. Isso não quer dizer, eu já tive uma pergunta sobre isso, né? Eu até falei que eu ia comentar sobre isso aqui. Tive uma pergunta sobre essa questão da informalidade laboral, tá? Isso não quer dizer que quem, no meu entendimento, tá? Que quem trabalha com CLT não vai, por exemplo, se essa lei for aprovada, ser beneficiado. Ele tem que se enquadrar nos outros itens aqui, tá? Tem que se enquadrar nos outros itens. É que aqui, esse item 7º, aqui o item 7, né, o inciso 7, ele traz mais uma das condições para que você, se isso for aprovado, tá? Tenha aí um desconto, né, sendo adimplente, tá bom? É mais uma hipótese. Então eu entendo que se você se enquadrar nos outros ali e tiver carteira assinada, ok, tá? Lembrando que isso aqui é o texto inicial, tá? Ele vai ser analisado pela Comissão de Educação, tá? Pela Comissão de Finanças e Tributação. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Pela Comissão de Educação, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela CCJ, tá? Então, isso pode ser alterado, a gente pode incluir coisas aqui, tá? Pode incluir situações, tá bom? É que, assim, ele foi pensado, foi elaborado com base nos dados que nós coletamos de vocês, tá? Com as conversas e reuniões que tivemos com vocês, e aí ele foi elaborado, né, com uma base, tentando enquadrar aí, né, o máximo possível, tá? Que não dá para colocar todas as hipóteses, tá bom? Senão teríamos um projeto de lei gigantesco. Mas a gente pode incluir algumas coisas aqui, tá bom? Outros deputados vão analisar isso aqui, tá? Vão dar ideias, tá? Podem apresentar emendas. Então você falar, Tiago, tem um parlamentar aqui, o deputado do meu estado, eu vou conversar com ele, conversar com o gabinete, para que ele apresente uma emenda na hora da comissão. Isso pode ser feito, tá? Isso aqui é só a base inicial, tá bom? Aí tá aqui, artigo 3º. A regulamentação desta lei será estabelecida pelo órgão competente, levando em consideração as condições orçamentárias específicas e regiões de cada grupo contemplado pelos benefícios, tá? Ou seja,
tudo isso aqui, a questão do desconto, vai ser levado em consideração a região de cada grupo contemplado pelo benefício. Tá? Por quê? Dentro do Brasil, nós temos diversas realidades. Já conversamos sobre isso aqui no nosso canal diversas vezes. Tá? Não dá para a gente, talvez, criar uma condição igualitária para todos. Né? A gente está tendo muito problema em relação a isso, a implantação de pisos salariais, tá? Que está sendo apresentado no Congresso Nacional e aprovado. Isso está levando discussão para o STF. Por quê? Não dá para a gente dar uma realidade igualitária para todos, porque tem estado que pode pagar, tem estado que não pode, tem instituição que pode, entendeu? Só para vocês terem uma ideia como funciona. Tá? Então, talvez isso aqui tenha que ser regionalizado, de alguma forma. Tá? Só estou tentando fazer o raciocínio jurídico aqui, tá? Fazer a exegese, né? Por assim dizer. Bom, então temos esse PL aqui. Falar, Thiago, mas esse PL aqui não é tão abrangente quanto o outro que você acabou de falar, que vai dar os mesmos descontos que os inadimplentes tiveram para os adimplentes, certo? Talvez não seja, ele pretende aqui uma regulamentação, uma criação de tabela de desconto progressivo, pelo que eu entendi e pelo que eu conversei, tá? Naquele dia, na reunião, que vocês participaram da plenária virtual com o deputado Pedro Kizai. Então, eu entendo que tem que ser uma tabela e tem que ter desconto progressivo. Tá? E analisar tudo isso aqui, criar uma tabela de desconto. E talvez não seja o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria os 99% para quem tem cadastro no CAD único e teve auxílio emergencial, e para quem não teve, 77%. Seria. Mas, segundo, né, o meu entendimento jurídico e pelo que eu já acompanhei até aqui, que eu acompanho isso aqui desde a MP 1090, é de 2020, deixa eu ver aqui, só 2022, né? Só para não falar errado. De 2021, perdão. A MP 1090 é de 2021, ou seja, nós já estamos em 2024. Tem bastante tempo que eu estou acompanhando isso aqui. No nosso canal tem mais de 100 vídeos falando sobre isso. Tá? A gente fizemos análise de tudo, jurídica, de se vale a pena processar, se não vale, explicando aqui os riscos, tudo. Já falamos sobre tudo aqui em relação ao FIES. E com base em todas as informações que eu tenho até aqui, tá? Não diz respeito a governo A, ideologia A, B, não importa. Tá? Todas as informações que nós colhemos até aqui, tanto do governo anterior como do governo atual, os adimplentes não tiveram muitos descontos, não tiveram muita atenção, pelo que nós entendemos, do governo. E aí, com base em tudo isso que nós já falamos, acho muito difícil que teremos um desconto de 99% para quem está no CAD único, que é o auxílio emergencial, os adimplentes, e 77% para quem não está. Acho muito difícil. Por quê? Se o governo quisesse que tivesse essa igualdade na lei, ele já teria feito a lei assim. Não só o governo passado, quanto o governo atual. Pode ver que os dois governos pensaram praticamente igual, tá? Independentemente de ideologia. Tá? Então, né, os dois governos praticamente pensaram igual. Os adimplentes não tiveram um olhar especial do governo. Se o governo quisesse esse desconto igualitário, ele já teria feito, no meu entendimento. Tá? Já estaria na lei. Não precisaria estar a gente brigando aqui, nem pensando em processo, nem nada. Já estaria prontinho lá na lei. Se não tem, é porque o governo não pretendeu dar essa condição igualitária para os adimplentes. Então, a minha pergunta é, por que agora o governo vai dar essa condição especial, por exemplo, retroativo para todo mundo? Não era mais fácil já ter colocado isso na legislação? Então, eu acho muito difícil, muito mesmo, que tenhamos um desconto igual que tivemos para os inadimplentes, agora para os adimplentes, se tivermos essa legislação aprovada. Tá? Acho muito difícil mesmo. Eu acredito, tá, que a gente tem que ter o pé no chão e que essa tabela progressiva vai ser uma coisa mais palpável, tá? Mais real, para a gente poder tentar discutir com o governo e apresentar uma ideia, né, que talvez seja aprovada. Que não adianta a gente pedir 100% de desconto e o governo fala, não, a gente vai reprovar aqui, arquiva o projeto de lei e acabou. Né? Não faz sentido. Tá? O outro projeto de lei, tem uma abrangência maior, vai dar mais desconto? Sim. Acho muito difícil dele ser aprovado, muito mesmo. Tá? Não acho nem que seja viável o governo dar o mesmo desconto. Tá? Por quê? Ficou claro que ele trata adimplentes e inadimplentes de formas diferentes, assim como acontece quando temos aí anistia, descontos em tributação para empresas. Tá? Cada um é tratado de uma forma diferente. Quem não paga, quem paga. Tá? Porque na empresa, quem paga é porque quer uma CND, tá? Quer entrar em licitação. Quem não paga não está muito preocupado com isso e depois vai renegociar e as condições são diferentes. E eu já falei sobre isso aqui. Eu entendo que no caso de
de financiamento estudantil, nós estamos falando de estudantes, pessoas físicas, e eu não entendo que a gente deva tratar os estudantes conforme empresas, tá? Como nós tratamos empresas. Então o desconto tem que ser maior, tá? O desconto tem que ser maior. Só que o governo sempre vai levar em consideração, né? Porque para mim é uma questão social isso aqui, tá? A gente não está falando só de gerar dinheiro para o Estado, é uma questão social. Só que é muito complicado, né? O governo sempre vai olhar diferente, porque uma pessoa está pagando, ou seja, uma pessoa está pagando e isso está entrando no cofre do governo. Tanto que isso vai ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Tá? Ou seja, se a Comissão de Finanças e Tributação olhar e falar, não, a gente não pode dar esse tipo de desconto tão grande, né? Porque não tem de onde tirar o dinheiro, vai fazer um rombo aí no cofre público e não dá para fazer isso. Por quê? Querendo ou não, se a gente pensar bem, quem paga, quem é adimplente, está colocando dinheiro no cofre público, tá? E ajudando a financiar, ok? Então, isso é muito delicado, não dá pra gente tratar como se fosse uma coisa simples, né? Vamos só pedir o desconto e vai dar tudo certo. Não, se fosse assim, tava beleza. Né? Talvez a gente nem tivesse essa discussão aqui que estamos tendo, né? Mas a gente já viu que não é assim e nenhum dos dois governos tratou o adimplente com essa mesma igualdade. Então, acredito que a gente tem que ter o pé no chão e poder entender que talvez consigamos isso aqui. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque nós temos aqui, né, já um PL do União Brasil, tá? Um PL do PT que está aqui, entre parênteses aqui, que é da Federação PT, PCdoB e PV. Então, assim, temos muitos parlamentares, independentemente da ideologia política, que estão pensando nisso, fora os outros projetos de lei que nós temos aqui dos adimplentes, que estão na Câmara dos Deputados, que eu já falei isso aqui 1000 vezes, né? Já falei muito sobre isso. Temos outros projetos de lei mais antigos que tentam trazer esse desconto, tá? Então, assim, tem muita gente que está querendo trazer aí esse benefício, melhor dizendo, para os adimplentes. Só que eu acredito que o que é mais palpável, uma tabela progressiva explicando, né, os pagamentos, quem pagou X, quem pagou Z, vai ter X, Y ou W de desconto, para a gente poder tentar compor. Né? O melhor dos mundos seria mesmo 99% de desconto, 77%, né, e estava tudo certo, mesmo igual para todo mundo. Vai ser aprovado? Acredito que não. Acredito que seja muito difícil. Eu acredito que esses PLs vão ser apensados um ao outro, talvez trazendo outros PL mais antigos, né, que vão ser apensados e vão tentar trazer um substitutivo com a melhor redação, tá? E o governo vai analisar isso e vai tentar trazer aí, que eu entendo, um texto que seja razoável, né? Que talvez não seja tão bom para os adimplentes, mas nem tão ruim para o governo, né? E vice-versa, né? Nem tão ruim para o governo, nem tão bom nem tão ruim para os adimplentes, nem tão bom para o governo. Tá? Então, assim, para que haja essa balança, para que os adimplentes tenham pelo menos um desconto razoável, né? E mais justo, e com isso consigam finalmente pagar as suas dívidas. Gente, eu acho que é isso, eu falei demais, é quase 20 minutos de vídeo, mas acho que precisava a gente ter esse bate-papo, né, para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo, né, desde a MP 1090 até agora, né, já estamos em 2024, daqui a pouco a gente vai passar 5 anos aí discutindo essa questão do FIES, e já estamos em maio, tá, de 2024. Ah, Thiago, isso aqui vai ser aprovado esse ano ainda. Eu acredito que seja muito difícil. Eu acredito que, se não tiver em regime de urgência, que os dois, um está no regime ordinário e o PL 1446 está aguardando o despacho do presidente. Se isso aqui não for para o regime de urgência, eu acredito que nem passa nessas comissões esse ano. Tá? Acho difícil. Por quê? Passa pela comissão, vai para uma comissão, por exemplo, a primeira aqui, comissão de educação. Vai para a comissão, depois, perdão, o relator vai apresentar o parecer. Depois que o relator apresentar o parecer, ele vai é, disponibilizar o parecer para análise. Tem prazo de 5 sessões para emendas. Depois, se tiverem emendas, serão analisadas. Né? E aí, se não tiver, beleza, vai para outra comissão. Então, acho que esse ano, se for no regime ordinário, não vai chegar nem na última comissão. Tá? Acho muito difícil. Tá? Tem projeto de lei que a gente está aguardando passar as comissões já que tem quase 4 anos. Tá? Só para a gente ter uma ideia, né? Por isso que eu disse, a gente tem que ter o pé no chão. Não adianta a gente pensar que vai ser tudo urgente, maravilhoso. Talvez não seja do jeito que a gente queira. Mas aí a gente tem que pressionar para quê? Para que isso aqui saia do regime ordinário, para que alguém apresente um requerimento de regime de urgência. Tá? Tanto num PL quanto é que o outro nem começou, ainda nem teve o despacho do presidente. Ele está bem no começo. Tá? Então nem dá para saber qual regime que ele vai ser adequado, mas provavelmente vai ser pelo regime ordinário também.
Mas é isso aí, a nossa próxima missão, pedir regime de urgência. Gente, obrigado, até mais, fica com Deus, até a próxima.